nós fizemos uma conferência sobre o direito dos autistas. Mas como o vídeo ficou muito longo, eu decidi dividi-lo em 4 episódios. Ficou muito interessante e espero que você goste. Doutora, eu vou fazer mais uma pergunta, que foi uma coisa que aconteceu, né, essa semana que eu fiquei sabendo, né? O Conselho Nacional de Educação, ele emitiu um parecer, né, que foi aprovado agora dia 7 de julho, que dispõe sobre as recomendações para o retorno às aulas presenciais, né, nesse período de pandemia. E no item número 8, orientações para atendimento ao público da educação especial, diz o seguinte, que enquanto durar a situação de pandemia, no item 8.1, os estudantes da educação especial devem ser privados de interações presenciais, considerando questões como, no caso de estudantes com autismo, que têm dificuldade em rotinas e tocam sempre olhos e boca, além de exigirem o acompanhante. E, por exemplo, um outro exemplo aqui que eu trouxe, na verdade, no parecer fala de todos os tipos de estudantes da educação especial, mas eu prestei atenção nesses dois porque eu achei mais gritante. Os estudantes cegos que precisam de contato direto para se locomover pelos ambientes, tocar em bengala, tocar em corrimão, em maçaneta, e por isso o Conselho Nacional de Educação acha que essas crianças só devem retornar às aulas quando a situação da pandemia estiver praticamente, né, totalmente extinta. E isso causou uma insegurança muito grande nos pais, né? Porque nós sentimos que esse documento ele abre um precedente para que as escolas mantenham os alunos com autismo ou até mesmo outras deficiências fora do ambiente escolar por um período indeterminado. Porque, na verdade, não é possível a gente prever exatamente quanto tempo vai durar a situação de pandemia. Isso pode se estender aí por muitos anos. Então, o que as mães têm colocado, né, e trazido de dúvidas é justamente isso. O que nós podemos fazer em relação a essa decisão, caso, no momento em que todas as crianças forem retornar às aulas, as nossas forem impedidas? Na verdade, hoje, no cenário que nós estamos, quando eu li isso, eu encarei assim, eu acredito que eles estão encarando mais como uma preservação da vida do que como uma coisa ruim, né? Como deixar o autista de fora. O autismo nunca vem sozinho, tem alguns autistas que são acometidos com outras doenças junto, né? Então, realmente, o autista, ele põe mais a mão na boca, o autista não consegue ficar com aquela máscara, a gente não consegue, que dirá um autista super sensível com aquela máscara machucando. Então, assim, porém, eu acho que se pode voltar, volta todo mundo. Não acho que o autista tem que ficar em casa, né? Mesmo porque eles estão falando que vai voltar em esquema assim, metade da sala vai num dia, metade da sala vai no outro. Vai ter o distanciamento de 1 metro e pouco das carteiras, tá? E o cuidador vai ficar junto com o autista mais perto. O cuidador não, o professor. Né? E faz parte. O autista é uma criança como toda outra. Se uma criança, vamos comparar um autista pequeno e um autista de 2 anos e uma criança de 2 anos que não é autista. Eles põem a mão na boca do mesmo jeito, eles pegam o brinquedo do mesmo jeito, eles têm a mesma chance de ter a doença. Então, foi uma decisão muito drástica. Eu acredito que a gente, como eu disse, vai ter que recorrer com um requerimento administrativo, um médico dizendo que não tem problema, tá? E a gente vai protocolar isso na escola. Pode aceitar. Não aceitou? A gente vai ter que entrar com mandado de segurança e falar, juiz, por que meu filho não vai se o meu vizinho vai? Porque ele é autista? Isso é exclusão. Mesmo dentro de uma pandemia, isso é exclusão. É justamente essa a preocupação das mães, a exclusão. Até porque a nossa realidade, né, no dia a dia das mães, ela já é desafiadora nesse sentido, porque as mães que têm crianças que têm mais dificuldade de permanecer no ambiente escolar,
elas são, entre aspas, vamos dizer assim, pressionadas, muitas vezes pela escola, para que essa criança fique um período reduzido, né? E, às vezes, esse período de adaptação, ele dura para sempre, né? A escola não faz esse movimento de realmente tornar o ambiente escolar favorável para que aquela criança queira estar ali dentro. Então, é muito mais, às vezes, confortável para alguns gestores, né? Permitir que essa criança fique apenas 1 ou 2 horas no ambiente escolar. E isso já é uma briga, né, para algumas famílias. Quando vem a situação de pandemia, que realmente é grave, precisa de uma atenção especial, esse embate, né, essa disputa, essa luta, fique mais acirrada ainda, né? E também tem o fato de que as crianças com autismo, como a senhora bem pontuou, são muito diferentes. A gente tem autistas que realmente não conseguem usar máscara, mas a gente tem autistas que estão lidando super bem com a situação atual, né? E até alguns que surpreendem. A minha filha, por exemplo, está usando a máscara super bem, né? Às vezes a gente chega da rua e eu tenho que lembrá-la de que ela tem que tirar a máscara, que ela fica numa boa, né? E sente muita falta da escola. Nossa, ela sente muita falta. Pega o uniforme, pega a mochila. Então, assim, existe também todo esse contexto social do ambiente escolar, né? Que para as crianças no espectro faz muita diferença. Então, eu vejo que a preocupação maior é em relação a isso mesmo, a se sentirem discriminadas. Eu acho assim, quem faz a lei não vive a situação que os pais de autista vivem, porque é umas coisas tão absurdas. Você vê, não é todo autista que fica pondo a mão na boca, coçando os olhos. Os comportamentos estereotipados não são de ficar pondo a mão na boca e nos olhos. São pessoas que desconhecem mesmo, mas realmente demonstram preconceito da palavra autismo.